Bem-vindos à Grande Irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre numa realidade paralela, onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Sejam bem-vindos ao 6º episódio da 2ª temporada da Grande Irmã, que terá 16 episódios ao todo. Hoje, nossa viagem intergaláctica será para o planeta de A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin, um clássico de sci-fi que fez 50 anos em 2009, um ano depois da morte da autora, que foi no dia 22 de janeiro de 2018. Ursula Le Guin nasceu em dia 21 de outubro de 1929 em Berkeley, na Califórnia. Filha da escritora Theodora Kroeber e do antropólogo Alfred Louis Kroeber, ela se tornou muito conhecida por suas obras de ficção especulativa, incluindo os trabalhos de ficção científica ambientadas no universo de Haim e a série de fantasias Ciclo Terra-Mar. Tanto a antropologia cultural quanto o taoísmo, o feminismo e os escritos de Carl Jung exerceram uma forte influência na sua obra, e desde suas primeiras obras ela se tornou conhecida por ambientar suas histórias em mundos alternativos, como planetas alienígenas, e abordar assuntos complexos como política, filosofia, religião, sexualidade e gênero. Segundo a própria Úrsula, a ficção científica costuma ser uma extrapolação, onde se espera da pessoa que escreve que tome uma tendência ou fenômeno do seu tempo, purifique e intensifique essa tendência ou fenômeno para efeito dramático, e mesmo estenda para o futuro, mesmo que seja para um futuro ficcional. Se isto continuar, eis o que acontecerá. É um método de previsão, mas também uma mentira. Não se trata de realidade. Essa fantasia criada geralmente começa com um "e se?". Para Úrsula, o resultado dessa extrapolação costuma ser cancerígeno, ou seja, desastroso. Segundo ela, obras de ficção científica em geral avançam para algum ponto entre a extinção gradual da liberdade humana e a extinção total na vida da Terra. Por isso, muita gente considera a ficção científica um tanto quanto deprimente. Mas Úrsula entende que a extrapolação costuma ser um elemento de sci-fi, mas não precisa ser sua essência, pois ela pode ser racionalista e simplista demais para prever os desdobramentos do mundo complexo em que vivemos. Assim, ela alerta desde a introdução que a mão esquerda da escuridão não parte de uma extrapolação, mas pode ser tratado como um grande experimento mental, seguindo a indagação do "e se?". Por exemplo, digamos que um jovem médico consiga, na Inglaterra do século XIX, produzir um pretenso ser humano em um laboratório. O que acontece em seguida? O que acontece após o "está vivo"? Aposto que você reconheceu a referência. O objetivo desse experimento mental não seria de prever o futuro, mas o de indiretamente descrever a realidade, o mundo atual em que a pessoa que escreve vive. Para Úrsula, o sci-fi não prevê, mas descreve, pois previsões são feitas por profetas, futurólogos ou videntes. A função da pessoa que escreve romances é mentir, e enquanto mente, inventando outros mundos, acaba por descrever a verdade. Ou seja, escritores ficcionais pretendem descrever a verdade, mas utilizando caminhos bem tortuosos por meio de inventar pessoas, lugares, eventos e até mundos inteiros que não existem, contando histórias fictícias cada vez mais elaboradas a ponto de, no final, revelarem alguma verdade. Mas se essa arte for bem empreendida, Úrsula diz que isso faz com que quem lê esqueça que está lendo uma invenção, algo que só existiu na mente da pessoa que escreveu. Assim, ficamos meio loucos a ler ficção. Vemos essas pessoas, ouvimos suas vozes, imaginamos os lugares por onde passavam e nos transportamos para essa realidade imaginada. E por isso, ela diz que a artista, a escritora, é uma mentirosa, alguém em quem não se pode confiar, mas que em geral está dizendo a verdade, sua própria verdade, porque a verdade expressa por aquelas palavras acaba por ser definida dentro de uma invenção, uma mentira. A ficção é um símbolo, uma metáfora, o que ela explica na introdução. Ao ler um romance, qualquer romance, temos de saber perfeitamente bem que a coisa toda é absurda. E então, enquanto lemos, aceitar cada palavra. Finalmente, quando terminamos, podemos descobrir, se o romance for bom, que estamos um pouco diferentes do que éramos antes da leitura. Que fomos, de alguma forma, transformados. Página 17. A Mão Esquerda da Escuridão é considerada a obra-prima de Úrsula e nasceu em uma época de profunda inquietação cultural, em meio à efervescência da contracultura, do movimento hippie e das grandes revoluções progressistas dos anos 60 e 70.
Antes de publicar A Mão Esquerda, Úrsula vivia um momento de divisão em sua carreira. Era uma escritora de ficção popular que escrevia histórias que precisavam ser sucesso de público, ao mesmo tempo que agradavam os editores das revistas que publicavam histórias fantásticas. Úrsula se esforçava para se destacar em um universo dominado pelos homens. A produção desse e de outros livros da autora foi bem fruto do espírito daquele tempo. Úrsula era uma intelectual bastante envolvida nos movimentos contraculturais, que escreveu sci-fi pautando aspectos sociológicos e antropológicos e que tentou se envolver na efervescência dos estudos de gênero que ganharam força na segunda onda do feminismo, que questionava a constituição cultural do gênero feminino e masculino, que eram os únicos gêneros reconhecidos na época, e a estrutura social de dominação das mulheres. Em 1976, 7 anos após a publicação de A Mão Esquerda da Escuridão, Úrsula publicou o artigo Gênero é Necessário? Ela escreveu que passou a querer definir o significado da sexualidade e de gênero, tanto na minha vida quanto na nossa sociedade. Muito disso já fazia parte do inconsciente pessoal e coletivo, e deveria ser trazido de volta à consciência ou se tornaria algo destrutivo. Página 155. Como várias outras estudiosas feministas daquele tempo, Úrsula se viu impelida a questionar o que é ser mulher. É nesse contexto de inquietude que ela produziu A Mão Esquerda na Escuridão, que parte de um profundo debate sobre sexualidade e os papéis de gênero convencionais assumidos pelo sexo masculino e feminino, quando ela despe o mundo e a política da estrutura binária de gêneros. Observação: devemos destacar a limitação em termos de sexualidade e identidade de gênero abarcados por esse livro, pois a discussão da multiplicidade de opções sexuais e de identidades de gênero era pouco discutida ainda nos anos 60 e vai surgir com mais força a partir dos anos 80, 90 e, claro, na atualidade. Em seu lançamento, o livro dividiu opiniões, sendo muito aclamado pelos críticos especializados em ficção científica, quase todos homens. Para muitos movimentos feministas, contudo, a história, embora bastante questionadora e transgressora, foi questionada, pois Úrsula se refere às pessoas andrógenas e sexualmente fluidas do seu livro sempre no masculino, como eles, ao invés de usar pronomes neutros. A meu ver, isso se dava pelo fato do nosso protagonista narrador ser um homem terráqueo, cujo julgamento se restringia à dualidade homem-mulher e que interpretava essas criaturas mais no masculino, vendo características ditas femininas sempre como negativas. Outra questão levantada pelo movimento feminista foi da heteronormatividade sugerida nas relações sexuais ocorridas durante o chamado Kemer, o período do cio ou da fertilidade dos habitantes do planeta Getten, onde se passa o livro. No contexto da trama, conhecemos apenas a perspectiva de trocas sexuais entre seres transformados em fêmeas e seres transformados em machos. Úrsula ouviu as críticas e chegou a reformular seu artigo Gênero é Necessário em 1987, onde se refere aos questionamentos levantados por mulheres no momento da publicação do livro. Sobre isso, ela escreveu, abre aspas, agora eu entendo, homens estavam mais inclinados a ficarem satisfeitos com o livro, que permitia uma visita segura à androginia de um ponto de vista masculino convencional. Mas muitas mulheres queriam ir além, arriscar mais, explorar a androginia de um ponto de vista feminino também. Acho que as mulheres estavam certas em pedir mais coragem da minha parte e mais especulações sobre implicações disso. Página 171. O que importa dizer desse livro é que ele é um clássico da literatura de ficção científica e o primeiro romance a colocar em xeque os padrões de gênero que se consideravam normais e questionar, e se? Mas antes de continuarmos falando de A Mão Esquerda da Escuridão e as questões de sexo e gênero, quero fazer as mendicâncias de costume. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram, em @grandeirmã, que você deve seguir para mais conteúdos. O link estará na descrição desse episódio. Como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de bufunfa, de faz-me rir, de din-din para funcionar, e por isso convido você que me ouve para se tornar nosso ou nossa mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã, você pode ser patrone do nosso podcast na Aurelo. Com contribuições entre R$ 5 e R$ 12 mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link na descrição e nos apoie. Como patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. E se houvesse um planeta onde não houvesse distinção de gênero e que as pessoas não fossem sexuadas o tempo todo?
onde a política sexual não fosse baseada na dualidade homem e mulher. O que aconteceria? Esse é o caso de Getten, ou Inverno, o planeta que serve de cenário para a mão esquerda da escuridão, que é visitado por um homem terráqueo negro chamado Genli Ai, no chamado Ano Ecumênico 1491. Genli Ai é um enviado pelo Ecumen, uma confederação interplanetária de 84 planetas habitados por hominídeos que quer convidar as nações de Getten para fazer parte dessa confederação. Getten Inverno é um planeta formado por nações como as vizinhas e inimigas Carride e Orgoreim. O nome dado pelos terráqueos é Inverno, pois esse planeta fica distante de sua estrela, o que o mantém em um frio quase eterno. Na verdade, as estações são todas muito frias para os padrões terráqueos, mas no inverno de inverno seria quase impossível para um terráqueo lá viver. As pessoas, o planeta, a cultura, claro, é totalmente adaptado ao clima hostil. Genli Ai acaba desembarcando com sua nave, ou pelo menos é o que ele conta, na nação monarquista de Carride. E detalhe, nessa nação, a maioria das pessoas sequer acreditava na existência de vida alienígena. E mesmo tendo passado por diversos testes, Ai tem sua história recebida com desconfiança, mesmo que as pessoas guetenianas sejam hospitaleiras com ele. Observe que eu usei o termo pessoas e não homens e mulheres, pois em Getten não existem homens, mulheres ou pessoas de quaisquer gênero. Além disso, são assexuadas na maior parte do tempo, não tendo também sexos biológicos definidos e o tempo quase todo estão em gênero neutro. São andrógenas, mas em determinados momentos do seu ciclo de vida, essas pessoas entram no Kemer, o cio, o momento sexual e reprodutivo. E apenas durante o ciclo Kemer elas desenvolveriam parte do corpo para atos sexuais. Elas então são seres transformativos. E o interessante é que não há determinismo sexual. Elas nunca sabem se serão machos ou fêmeas em cada Kemer. Inclusive, não existem nomes nos idiomas das nações de Getten para definir gêneros, como temos homem e mulher na Terra. Da mesma forma, a gravidez pode ocorrer com quaisquer dessas pessoas, o que não as transforma em homens ou mulheres grávidos. E além disso, Genli Ai sai do planeta Terra carregando consigo a estrutura sexista do pensamento e cheio de preconceitos de gênero. Para ele, é quase impossível conviver com aquelas pessoas sem tentar enquadrá-las em comportamentos ditos femininos ou masculinos. A pessoa com quem ele mais convive em Getten é Straven, uma pessoa gueteniana que era um alto conselheiro do rei de Carride, que acaba sendo desonrado, acusado de traição e banido de Carride, virando um pária a ser aceito apenas em Orgorien, a nação inimiga. Como você percebe, esse livro não fala do futuro, embora comece enunciando um determinado ano ecumênico 1491. E, de fato, todas as pessoas guetenianas são andrógenas, embora com isso Úrsula não tenha, entre aspas, previsto, já que não era seu trabalho prever, que em algum futuro todos os humanos sejam andrógenos ou que devemos ser andrógenos. Mas ela já entendia que a dualidade homem e mulher era restritiva e simplista demais para descrever o comportamento, identidade ou mesmo a afetividade de todas as pessoas. Na verdade, ela utilizou um meio tortuoso para mostrar que quando observamos a nós mesmos e a nossa sociedade, nós já somos, de alguma forma ou em algum momento, andrógenos, porque não nos encaixamos nos estereótipos de gênero da cultura hegemônica. Acho, sinceramente, que ninguém realmente se encaixa, até porque esse estereótipo é inventado e muda de acordo com o tempo, o lugar e a cultura. Ou seja, a ficção científica de Úrsula é metafórica ao extremo da nossa própria vida psicológica. A política de gêneros criada por Úrsula expõe suposições de gênero tão comuns em 69 e até hoje que quase ninguém notava. Papéis de gênero que eram quase naturalizados. Até hoje ainda existem muitas pessoas que acreditam na existência de apenas dois gêneros que são diretamente vinculados e apenas dois sexos biológicos. Já em Getten, existe apenas um único gênero que sequer tem nome, porque isso não está em discussão naquele planeta. Apenas uma vez por mês, que corresponde a um período de 26 a 28 dias terráqueos, durante alguns dias eles entram em estado de Kemer, ao desenvolver as características sexuais primárias masculinas ou femininas. E convivendo com essas pessoas, Genli Ai vai começar a colocar em xeque tudo o que aprendeu sobre gênero e papéis sexuais na Terra. E isso teria muito a ver com o espírito do tempo em que Úrsula escrevia o livro, onde as coisas eram como eram. Para muitas pessoas, e até hoje, infelizmente, as diferenças entre os sexos, que aliás eram sinônimos de gênero, eram reais e imutáveis. Mas depois de muitas pessoas lerem este livro, podemos perceber como muitas das suposições de gênero com as quais fomos criados são muito arbitrárias. Do tipo, quem decidiu isso?
Quem disse que menino veste azul e menina veste rosa? E desde quando? Apesar de não se basear em uma dicotomia sexual e de gênero, a política em Goethe é tão confusa e polarizada quanto na Terra da época da Guerra Fria, em que Úrsula escrevia seu livro. E vemos a dualidade entre as duas principais nações, Carride, a monarquia, governada por um rei louco e ególatra e cheia de burocracias, cargos, conselheiros, etc. E Ogorém, uma espécie de parlamentarismo comunista, onde todas as pessoas trabalham para o Estado e vivem uma situação de governo bem inspirada nos soviéticos, mas não sem grandes intrigas, burocracias, falsidades e traições. Muitos desses comportamentos políticos, considerados como subreptícios e manipulativos, são considerados muito femininos do ponto de vista de Genli Ali, pois em Goethe a política não se faz com a guerra, e para aí a guerra tem uma característica bastante masculina. A forma como se faz política tem um quê de negociações, manipulações e intrigas, mas em Carride, aí entende a politicagem como intriga efeminada, ou seja, manipulação digna do estereótipo de mulher. A confusão estereotipada de Aí fica clara no seguinte trecho. Ceia comigo esta noite, senhor Aí? Aceitei, mais com surpresa que com prazer. Estravei me ajudara muito nos últimos 6 ou 8 meses, mas não esperava ou desejava uma demonstração de favor pessoal, como um convite para ceia em sua casa. Harg Rentibe estava ainda mais próximo, ouvindo a conversa, e percebi que Straven queria que o convite fosse ouvido por ele. Intrigado com essa percepção de intriga efeminada, saí do palanque e me perdi em meio à turba. Para isto, de certa forma, me encolhendo e me escondendo. O livro começa no 44º diurnal do ano 1491, que em Goethe e na nação Carride seria o 22º dia do terceiro mês da primavera do ano 1. E lá em Goethe é sempre ano 1, só que a datação de cada ano passado e cada ano futuro muda no ano novo, quando se conta para trás e para frente a partir do agora. Se você não entendeu nada, não se espante, você não está sozinha. Úrsula criou todo um glossário para entender sua obra que fica nos apêndices do livro. Genli Aí está em um grande evento oficial em honra ao rei, ou aquela pessoa a quem ele chama de rei, e está acompanhado de Teren Straven, uma pessoa nobre que seria o ouvido do rei, um alto cargo de confiança. Nesse evento, já entendemos uma grande diferença entre terráqueos e carrideanos. Os carrideanos agem de forma muito mais lenta e comedida. Parecem impassíveis, embora obstinados. A velocidade naquele planeta é mais lenta, devido à voracidade do clima frio, que pede muita cautela, muita alimentação e descanso. Os carrideanos vivem em ilhas, que são prédios de apartamentos ou pensões que contêm entre 20 e 200 quartos. A vida em Goethe é bastante comunitária, e por isso as refeições são comunitárias também. Algumas ilhas são administradas como hotéis, mas muitas outras funcionam como comunas cooperativas, ou um híbrido de ambos. São adaptações urbanas do lar, que no interior do país é a unidade comunitária fundada por pessoas que têm laços afetivos e filhos em comum. Já com relação à alimentação, esta é abundante e constante. Normalmente, existem 4 refeições formais durante um dia: café da manhã, almoço, janta e ceia. Mas existem diversos lanches e merendas casuais durante o dia. Na verdade, a maioria das pessoas come em intervalos bem curtos de tempo. No ambiente hostil de inverno, não existem animais de grande porte e nem laticínios. Os alimentos ricos em proteínas e carboidratos são ovos, peixes e castanhas e os cereais rainianos. Existe também um pão especial que lembra as lembas élficas do Senhor dos Anéis, cuja pequena porção equivale a uma refeição inteira e é capaz de sustentar uma pessoa por horas. Na verdade, o povo de Goethe se abastece de uma dieta bastante pobre, mas contínua, naquele clima rigoroso. Se aperfeiçoaram em técnicas de se empanturrarem sem passar mal, mas também de passar fome durante longos períodos. Outro elemento político bastante forte ao longo do livro é o chamado Schiffgrätor, um termo que pode significar honra, prestígio, aparência, posição social, orgulho. Seria um princípio impossível de se traduzir com exatidão e que representa a autoridade social das pessoas de Goethe. E que, por não ter equivalente na Terra, aí tem uma dificuldade enorme de entender e respeitar. O Schiffgrätor tem tudo a ver com negociações políticas, status social e diplomacia, e muitas vezes é um aspecto cultural tão forte que torna a guerra um método de luta por poder desnecessário. E é muito baseado na ideia de patriotismo, que para as nações de Goethe não significa amor pela nação, mas um medo profundo do outro, do inimigo, que equivale à agressão, rivalidade e ódio entre as nações. Ou seja, aí é um estrangeiro, um alienígena, mas não um inimigo.
por isso é recebido com hospitalidade. O ódio é direcionado apenas às nações rivais, como vemos na seguinte citação. Poucos sentiam medo de mim pessoalmente, ou demonstravam repugnância xenófoba. Inimigo em Carride não é o forasteiro, o invasor. O estrangeiro que chega anonimamente é hóspede. O inimigo é o vizinho. Página 109. Genliai é um móvel, um embaixador da Terra treinado pelo Ecumen para se encaminhar ao planeta exógeno e levar a proposta de integração dessa confederação. Uma de suas características mais fortes era a observação e especulação. Especular sobre as pessoas e organizações era a parte central de seu trabalho, tendo sido, inclusive, treinado em conjecturação, que ele entende como a percepção intuitiva de uma realidade moral, expressada em metáforas e não em descrições racionais. É como se aí fosse treinado para sempre testar intuitivamente o terreno social em que pisa. Contudo, aparentemente ele não é um bom conjecturador e, por isso, não é um narrador dos mais confiáveis, já que muito do que ele possa considerar como conjecturação intuitiva possa ser mera especulação preconceituosa. Assim, suas intenções em Getten também não são confiáveis, e o próprio AI não é uma personagem confiável. Na verdade, passamos o livro quase todo tentando entender se o que ele diz é verdade, ou se são verdadeiras as suas intenções, ou a própria existência do tal Ecumen. A única coisa de que temos certeza é de que ele é alienígena, embora todo o seu preconceito faça com que ele considere os próprios getterianos como alienígenas, mesmo estando ele estrangeiro em seu planeta. De toda forma, a falta de confiança que o personagem passa não são tanto em relação a mentiras que ele possa ou não contar, mas a sua visão limitada, tendenciosa e cheia de estereótipos terráqueos de gênero que dificultam a nós que lemos sabermos se ele está relatando algo que é verdade ou apenas uma percepção deturpada. Essa desconfiança pode ser exemplificada no próximo trecho. Ele é um alienígena? Perguntou Obsley, seguido por Iggy. E ele teve uma audiência com o rei Argaven? Respondi que sim a ambos. Ficaram em silêncio por um minuto e então começaram a falar ao mesmo tempo, nenhum deles tentando disfarçar o interesse. Yegi teria preferido circunlóquios, mas Obsley foi direto ao ponto. Qual é o papel dele nos seus planos, então? Ao que parece, você se apoiou nele e caiu. Por quê? Porque Tibi me passou uma rasteira. Tinha meus olhos nas estrelas e não vi que estava pisando na lama. Está estudando astronomia, meu caro? É melhor nós todos estudarmos astronomia, Obsley. Ele representa uma ameaça para nós, esse enviado? Não creio. Ele traz do seu povo ofertas de comunicação, comércio, tratados e alianças, nada mais. Veio sozinho, sem armas ou defesa, sem nada além de um aparelho de comunicação e sua nave, que ele nos permitiu examinar completamente. Creio que não precisamos temê-lo. No entanto, ele traz consigo, em suas mãos vazias, o fim do reino e das comensalidades. Por quê? Como vamos tratar com alienígenas, exceto como irmãos? Como Getten vai tratar com uma união de 80 planetas, exceto como um planeta? 80 planetas? Disse Yegi e riu apreensível. Obsley encarou-me de soslaio e disse: Gostaria de pensar que você passou muito tempo com um louco em seu palácio e ficou louco também. Em nome de Mesh, que conversa é essa de alianças com sóis e tratados com a lua? Como o sujeito chegou aqui, na cauda de um cometa, montado num meteoro, uma nave? Que tipo de nave flutua no ar, no vazio do espaço? No entanto, você não está mais louco do que sempre foi, Straven. O que quer dizer um louco perspicaz, um louco sensato. Todos os carridianos são doidos. Mostre-me o caminho, meu senhor, e eu seguirei. Continue. Páginas 97 e 98. No período do verão de Getten daquele ano, onde o clima frio está menos insuportável, Genliai percebe que sua missão não deu certo em Getten e que a hospitalidade do rei local não é mais a mesma. Por isso, pede autorização para conhecer a nação vizinha de Ogoreim e, enquanto sua solicitação é estudada, resolve deixar Carride de forma mais lenta, andando lentamente pelo interior, de ilha em ilha, passeando pelos carros tipo trenós que os getenianos usavam para se locomover a meros 40 km por hora. E nessa viagem é que vemos a disparidade cultural entre a Terra e Getten em relação à ideia de progresso. Ele passa um mês em um clã-lar, uma mistura de casa, cidade, forte e fazenda habitada por 500 pessoas, construída em uma colina no litoral leste de Carride. Aquelas pessoas viviam do mesmo modo que seus ancestrais de muitos séculos atrás, com os mesmos costumes no mesmo tipo de casa. Os getenianos também desenvolveram lentamente tecnologias como as terráqueas, motor elétrico, rádios, teares elétricos, veículos motorizados, maquinário agrícola.
e seu aquecedor especial e muito mais potente que qualquer um da Terra. Mas essa idade da máquina surgiu de forma lenta e gradual, nada como uma revolução industrial. Na verdade, Getting não é cenário de nenhum tipo de revolução, nenhum evento temporário e avassalador que gera um salto de progresso na vida do planeta. Em 3 milênios, Getting realizara o que na Terra ocorreu em 3 décadas. Em compensação, o preço que eles pagaram foi muito menor que o nosso. As coisas em inverno acontecem de forma lenta e metódica, pois errar qualquer cálculo é inadmissível em um mundo tão hostil. Não há qualquer margem de erro entre progredir lentamente e morrer de fome e frio. O avanço, assim, acontece lentamente. Nessa viagem, Gale e Ai têm a oportunidade de conhecer melhor as pessoas comuns de Carride, fora de toda a politicagem e do chifre-gretó das pessoas do poder. Aí, ele finalmente tem a oportunidade de conhecer as crianças guetenianas e entender como se cria uma criança em um planeta onde o gênero é único e não há dualidade mãe e pai. As crianças são criadas de forma coletiva e por vários adultos que se dedicam exclusivamente a isso, mesmo que não sejam seus filhos. Na cidade, elas eram cuidadas por 1/3 da população adulta em escolas e lares. Já dentro do clã, os adultos coletivamente cuidam de suas crianças. Assim como na Terra, em Getting, nem todos têm aptidão ou apreço por criar crianças. A autora diz que esse instinto, entre aspas, varia tanto quanto em qualquer lugar. Mais uma questão importante: a violência não é a ferramenta utilizada na criação de crianças. O carinho pela prole era irrestrito, profundo, mas despido muito de possessividade. E essa falta de possessividade pode sim diferenciar a criação de crianças entre terráqueos e guetenianes. E claro, o instinto de proteger a cria não tinha qualquer diferença e realmente não encontra distinção entre gêneros. Então, acho importante chegarmos no aspecto central do livro que trata da questão do sexo, como Úrsula escreveu. Mas antes de tratarmos dessa questão em Getting, no ano ecumênico 1491, vou falar um pouco do estado em que estamos nas questões sexuais e de gênero na Terra, no ano não ecumênico de 2023. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa é uma das frases mais famosas da filósofa Simone de Beauvoir. Essa expressão vem do seu livro O Segundo Sexo, publicado em 1949, em que a autora analisa de forma biológica e social os papéis da mulher na sociedade. Ao dizer que o nascimento nos dá existência, mas não nos atribui essência, que só depois será construída dentro de uma cultura, ela se refere ao gênero. Dizer que não se nasce mulher, mas se torna mulher, significa que a cultura e a sociedade em que estamos inseridos é aquilo que acaba por moldar os papéis e as funções de gênero. Para ela, e para boa parte das estudiosas feministas que vieram depois, não é nossa genitália que estabelece o que é ser mulher ou ser homem, mas sim os moldes culturais de gênero ou mesmo nossas decisões e adequações a uma determinada identidade de gênero. O existencialismo de Simone mostra que nossa existência não nos define como homem ou mulher, mas sim como um ser que existe fora de qualquer predefinição. O sexo está relacionado à característica biológica dos seres, ou seja, aos nossos traços genéricos e aos nossos cromossomos sexuais e nossos aparelhos genitais. Em geral, existem o sexo masculino, feminino e o intersexual, que são seres humanos que podem nascer com ambos aparelhos sexuais, feminino e masculino, ou órgãos sexuais internos distintos, ou não produzir hormônios sexuais e etc. Aliás, não podemos e não devemos confundir sexo com sexualidade. Sexo tem a ver com a característica biológica e a sexualidade tem a ver com tudo que somos capazes de sentir e expressar emocional e sexualmente. Sexualidade é muito mais que sexo. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Assim, a sexualidade é muito mais variada e complexa do que apenas o sexo biológico. Existem várias manifestações de orientações sexuais entre os seres humanos. Mas, por outro lado, o sexo nos torna homens ou mulheres? Eu considero que não. E, afinal, o que nos faz mulheres, homens e outras? Segundo vários autores, o conceito de gênero é o que está relacionado à cultura e à sociedade. Se estabelece através da construção cultural dos papéis atribuídos aos sexos. Tais papéis são baseados em códigos culturais e históricos que acabam por determinar os comportamentos de gênero e uma pretensa hierarquia de gênero que coloca, em quase todas as culturas, a mulher e qualquer pessoa de gênero não masculino como ser subordinado ao homem. A própria definição da palavra gênero denota, em geral,
qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, ideias que tenham caracteres comuns, e assim tem um sentido mais amplo de caracteres convencionalmente estabelecidos. Essa discussão de gênero foi trazida de forma extremamente forte desde o início da terceira onda do feminismo, principalmente desde os anos 80. Ali, a luta feminista não estava apenas mais na inserção da mulher na sociedade e no embate sobre sua situação política dentro do sistema patriarcal. Naquele momento, procurava-se identificar a própria essência do sujeito mulher, a identidade mulher e o que faria da mulher mulher e, consequentemente, o que faria do homem homem e qual era o papel do gênero em geral. Desde o início da década de 1990, a discussão de gênero se ampliou, abrindo a possibilidade de existirem pessoas que podem se identificar com um gênero, com os dois ou com nenhum, ou que podem fluir dentre os gêneros. Ou seja, estamos numa época de quebra dessa dualidade de gênero. Quando nos desprendemos dessa binariedade ou dualidade de gêneros, vamos entender que o gênero pode ser muito mais complexo. O gênero, além de partir de um determinismo histórico e cultural, também parte da nossa essência ou da nossa identidade. Por isso, hoje, utilizamos a expressão identidade de gênero, que se refere ao gênero com que uma determinada pessoa se identifica. E por isso, existem hoje o reconhecimento de sujeitos trans e outros que não se identificam com seu sexo de nascimento ou com os papéis atribuídos a esse sexo. E os sujeitos cis, que são aqueles que se identificam. Algumas pessoas, inclusive, sequer acreditam na identidade cisgênero, pois a identidade cisgênero seria baseada em normas culturais e estereótipos que na realidade não existem. Mas, na materialidade das coisas, a identidade de gênero também tem a ver com o gênero a que se atribui ao indivíduo, tendo como base o que tal pessoa reconhece como indicações de papel social de gênero. Contudo, discutir o que é papel de cada gênero hoje em dia está cada vez mais difícil e não cabe a mim, uma mulher cisgênero, entrar tanto nesse assunto sem convidar uma pessoa de outro tipo de gênero para a discussão. Mas o que podemos dizer, pelo menos dentro da dualidade homem-mulher, é que até o século XX, pelo menos no mundo ocidental, o homem era o provedor da família, a cabeça das decisões, o portador da força física e das habilidades cognitivas mais sofisticadas. O homem é o ser que experienciava o mundo e pertencente ao espaço público e político, o ser da ágora. À mulher, relegava-se o papel daquele ser que nutre e mantém a família na prática do dia a dia, o gênero portador da maternidade. Porque cuidar dos filhos era e ainda é atribuição quase exclusivamente feminina. O portador da doçura, da nutrição, da emotividade e da fragilidade física e mental. Era o sujeito do meio privado, interno e do ambiente doméstico, mesmo entre aquelas que trabalhavam e trabalham fora, ou seja, o ser do oikos. Analisando de um ponto de vista do sistema capitalista, a gente pode dizer que o papel do homem era o de produzir o capital e o da mulher o de reproduzir o capital, ou de reproduzir os elementos do capital, de gerar, criar e manter os produtores do capital, a mão de obra. Em qualquer situação, o gênero feminino seria subordinado ao masculino. Mas hoje esses papéis estão mudando na prática, mas aparentemente não estão mudando muito nem na política, nem na cultura hegemônica e nem na cabeça de muitos indivíduos. Quando falamos de outros tipos de gênero, aparentemente existem mais de 50 tipos de identidade de gênero. Além dos dois tipos básicos, por assim dizer, a gente tem gêneros bigêneros, que podem sempre ter ambos os gêneros ao mesmo tempo, sem fluidez ou mudança na intensidade, agêneros ou gênero neutro, ausência de qualquer identidade de gênero, pessoas transgênero, o intergênero, o andrógeno, o genderbender, o gênero fronteiriço, pessoa genderfluid, pessoa não binária e por aí vai. Essa discussão é complexa e não há obrigação de que todos saibam todos os tipos de gênero. O que é mandatório é o entendimento de que não se pode mais colocar as pessoas em diferentes caixinhas e nem se prender aos padrões do que o gênero era entendido há 50 anos atrás. Também não existe obrigação dos pais de se desprenderem de tradições como registrar a criança recém-nascida de acordo com o sexo biológico ou colocar um nome pretensamente masculino ou feminino, ou neutro. Mas precisa-se entender que essas coisas podem mudar ao longo do tempo e que não necessariamente essa criança vá se enquadrar nessas caixinhas. A terceira questão é não mais confundir gênero com sexo ou sexualidade. E que ser de um gênero fora da binaridade homem-mulher não é confusão da cabeça, doença ou safadeza. É a identidade daquela pessoa. E quarta questão. Em qualquer situação, impreterivelmente, o chá de revelação é sempre cafona. Vamos falar então da questão do sexo em Getting.
No livro, a autora constrói um capítulo inteiro, na metade do livro, para explicar como se dá o quemer, a reprodução e os afetos guetenianos. Essas observações teriam sido feitas por uma observadora do Ecumen uns 50 anos ecumênicos antes da chegada do Genli Ali a Gueten Inverno. E é interessante a autora utilizar uma observadora, uma mulher, para descrever a questão do sexo em Gueten, como a gente vai ver um pouco mais para frente. A primeira conclusão da observadora, Ong Tocheonpong, é de que esses hominídeos teriam sido um experimento. Não porque eles fossem aberrações, mas porque todos aqueles humanoides em diferentes planetas teriam sido frutos de experimentos. Existe a figura dos colonizadores do planeta de Hain, que teriam criado a colônia terráquea como um experimento com manipulação genética. Para Ong, a fisiologia sexual dos guetenianos teria sido um acidente genético e não fruto da seleção natural, pois para ela, a ambissexualidade teria pouco valor adaptativo. No que eu não posso nem discordar ou concordar, porque a grande irmã é viajante intergaláctica e não bióloga. Mas Ong considera isso um acidente, já que nenhum dos outros planetas habitados por hominídeos, de que o Ecumen tem a notícia, pelo menos uns 84, apresenta seres ambissexuais e andrógenos, como os guetenianos. Mas e aí? Por que os colonizadores escolheram um planeta tão gelado e tão hostil para fazer essa experiência? Boa pergunta. Talvez tivesse ocorrido essa experiência entre as glaciações, mas aí em algum momento o clima ficou muito rigoroso e os colonizadores, muito dos safados, foram embora do planeta e abandonaram a experiência, ou seja, deixaram os guetenianos se virarem sozinhos. Então vamos entender um pouco mais sobre o quemer. Primeiro, os ajustes horários. O dia de Gueten tem 10 horas, que equivalem a 26 horas terráqueas. O mês tem 26 dias lunares. Existem 14 meses no ano, dividido nas 4 estações que conhecemos. Você sabe, né? Inverno, verão, primavera, outono. Mas que em Gueten vão de fria a mais fria, a congelante, até insuportável. E o ano tem 364 dias. Dias guetenianos, claro. Ou seja, a sua órbita é um pouco maior que a da Terra. Assim sendo, o ciclo sexual dura entre 26 e 28 dias, em geral 26, próximo ao ciclo lunar. Entre o primeiro e o 21º ou 22º dia do ciclo, a pessoa é somer, ou seja, sexualmente inativa ou latente. Perto do 18º dia, começam algumas mudanças hormonais que levam em torno de 5 dias. Aí, entre o 22º e o 23º dia, a pessoa está em quemer, ou seja, na fase reprodutiva e do desejo sexual, que dura de 3 a 6 dias. Na primeira fase de quemer, nos primeiros dias, a pessoa permanece andrógena. E se a pessoa permanecer sozinha ou na companhia apenas de pessoas que não estão em quemer, o gênero e a sexualidade não são atingidos e a pessoa se torna incapaz de fazer sexo. Mas, mesmo assim, o impulso sexual é muito forte e submete o resto da personalidade da pessoa a ele. Mas é importante lembrar que não há figura do estupro. O sexo ocorre apenas se a pessoa em quemer encontra outra pessoa em quemer e queiram se tornar parceiros. Quando se encontram, na segunda fase do quemer, o estímulo muda a secreção hormonal e causa mudanças em um dos parceiros que vai assumir órgãos femininos ou órgãos masculinos. Com a intensificação das preliminares, a segunda pessoa desenvolve o órgão oposto. Fica claro no livro que a relação é heterossexual e que duplas que desenvolvem o mesmo quemer são extremamente raras e por isso nem entram na conta. Ou seja, gente, nada de homossexualidade em Gueten. Inclusive foi uma das críticas que a Úrsula recebeu. Essa fase acontece entre 2 e 12 horas. E é importante frisar que em Gueten as pessoas normais não têm nenhuma disposição para um ou outro papel sexual durante o quemer. Na verdade, não sabem se serão macho ou fêmea e não têm escolha sobre o assunto. Mas existem drogas ou derivados hormonais que ajudam a estabelecer uma sexualidade preferida e outras que são utilizadas para bloquear o quemer, tipo castração química mesmo. Mas durante o quemer, o sexo estabelecido ele é imutável. E aí a gente chega na terceira fase do quemer, a fase culminante, que dura entre 2 e 5 dias e os impulsos sexuais estão no máximo. E eu imagino que o mundo todo para que as pessoas transem. Mas essa fase termina de maneira abrupta e a pessoa retorna à fase somer. Essa fase de retorno, que dura algumas horas, seria o equivalente à menstruação. E aí o ciclo recomeça. E a gravidez, assim como em nós terráqueos, não é uma certeza. Mas se o indivíduo que estava no papel sexual feminino engravidar, a atividade hormonal continua e essa pessoa permanece feminina, entre aspas, nos próximos 16 a 17 meses entre gravidez e lactação. Mas as mudanças são mais sutis do que as nossas diferenças sexuais terráqueas.
os seios aumentam um pouco e a circunferência pélvica se alarga. Contudo, essa pessoa não vira uma mulher, entre aspas, ou deixa de ser homem. Porque, gente, essa percepção de gênero não existe. Essa percepção de gênero é que a gente tem na Terra. E ela não se adequa em nada à vida dos gueterianos. Após acabada a lactação, a pessoa fêmea volta ao seu estado de some, perfeitamente andrógena e ambissexual, ou seja, com ambos os aparelhos sexuais, porém recolhidos. Nenhuma característica fisiológica permanece, ou seja, se formos adaptar para as palavras terráqueas, uma pessoa de Getten pode ser mãe de diversas crianças e pai de diversas outras. Mas lá, mais uma vez, não existe tal distinção. E tem mais questões interessantes. O Kemer nem sempre envolve casais. Embora a formação de casais seja mais comum, nas casas onde o Kemer ocorre, inclusive, podem existir grupos, onde as relações sexuais macho e fêmea se misturam. O extremo oposto é a prática do Kemering, que seria uma espécie de casamento monogâmico, uma instituição respeitada e muito forte, mas que não tem status legal. Inclusive, a estrutura dos clãs lares dos domínios de Carride, por exemplo, é totalmente baseada no casamento monogâmico. A figura do divórcio ou separação, ela existe, mas impede que a pessoa, entre aspas, se case de novo. Jurar Kemering é algo que pode ser feito apenas uma vez na vida. Para entender melhor o Kemering, vamos ver o exemplo de Straven no livro. Cheguei a Cuzeben ao anoitecer do terceiro dia, ansioso e com os pés doloridos, uma vez que nos últimos anos em Erregard, acostumara-me às facilidades e ao luxo e perdera meu fôlego para caminhadas. E lá, esperando por mim no portal da pequena cidade, estava Ashe. Fomos Kemeres por 7 anos e tivemos 2 filhos. Tendo nascido de sua carne, carregavam seu nome, Foret Ren Osborn, e foram criados naquele clã lar. 3 anos atrás, ele fora para o retiro de Oring, e agora usava a corrente dourada do celibatário vidente. Não tínhamos nos visto nesses 3 anos, contudo, ao ver seu rosto no crepúsculo, sob o arco de pedra, senti o velho hábito do nosso amor, como se tivesse me separado dele ontem, e reconheci a lealdade que o enviara para compartilhar minha desgraça. E ao sentir aquele laço inútil perder-me mais uma vez, fiquei irritado, pois o amor de Ashe sempre me obrigava a agir contra o meu coração. Ele me alcançou, pois meus pés doíam demais para manter o passo. Teren, vou com você, disse. Não, respondi. 10 anos atrás, nesse mês de Tuia, fizemos nosso juramento. E 3 anos atrás você o quebrou e me deixou, o que foi uma escolha sensata. Eu nunca quebrei nosso juramento, Teren. Verdade, não havia juramento a quebrar. Era um falso juramento, um segundo juramento, você sabia disso. O único verdadeiro juramento de lealdade que já fiz não foi pronunciado, nem poderia ser pronunciado. E o homem a quem fiz esse juramento está morto, e a promessa quebrada há muito tempo. Você não me deve nada, e nem eu a você. Deixe-me ir. E nesse trecho, a gente já percebe em como se reconhece a descendência da criança. Tipo, quem é filho de quem? A descendência é sempre a partir da pessoa que gerou a criança carnalmente, que até poderia ser chamada de mãe aqui na Terra se não houvessem vários casos de pessoas de outro gênero gerando crianças. O incesto é permitido com restrições entre todos os irmãos carnais. Mas irmãos carnais nunca podem jurar Kemeres ou de permanecer Kemeres após o nascimento de uma criança. O juramento entre 2 irmãos carnais, inclusive, é o que dá o nome ao livro A Mão Esquerda da Escuridão. Aparentemente em Getten, incesto não gera problemas genéticos na prole. Contudo, o incesto entre gerações é proibido. Mas, gente, como que acontece isso, o Kemer, em uma sociedade complexa? Bom, o ciclo do Kemer governa e domina as pessoas de Getten, e por isso suas leis se adaptaram a isso. Tudo se adapta ao ciclo Sommer-Kemer. Todos tiram férias uma vez por mês durante o período de Kemer, que varia ligeiramente de pessoa para pessoa. E ninguém é obrigado a trabalhar quando em Kemer. Lembrando que todas as outras questões da personalidade ficam submetidas a essa fase. Todas as pessoas podem frequentar as casas de Kemer e não há distinções de classe. A questão é que isso ocupa a vida dessas pessoas apenas durante o período do mês. Nos 80% do tempo restantes, não existe qualquer motivação sexual em sua vida. Tirando o período do Kemer, todo o funcionamento diário da sociedade é assexuado. Ou seja, como o Ong aponta, não existem restrições culturais no trabalho, por exemplo. Assim como na Terra hoje já estão deixando de existir. Qualquer um poderia fazer qualquer coisa. Um pensamento que deveria chocar a sociedade dos anos 1960. Outra questão interessante. Entre os 17 e os 35 anos de idade, qualquer pessoa em Getten está suscetível à gravidez. O que sugere que ninguém realmente
fica completamente amarrado à gravidez e ao exercício da maternidade, como acontece com muitas mulheres terráqueas. Ou seja, o fardo e o privilégio são compartilhados de forma igualitária. O risco e a escolha são os mesmos. Os anticoncepcionais que lá existem podem ser tomados por qualquer um, e a abstinência pode ser escolha de qualquer um. E nisso, Úrsula escreveu uma frase intrigante através do olhar de Ong, uma mulher terráquea. Abre aspas. Portanto, ninguém aqui é tão completamente livre quanto um macho livre em qualquer outro lugar. Fecha aspas, página 105. Existem outras questões importantes levantadas por Ong. A possessividade parental é quase inexistente e não há relacionamento psicossexual entre filhos e pais. Então não há mito ou complexo de Édipo e inverno. O sexo só ocorre se todas as pessoas envolvidas estiverem em quemer e o quiserem. E assim, não existe sexo sem consentimento. Não existe estupro. Como acontece nos outros mamíferos, exceto no meio humano, o ato sexual só pode ocorrer por convite e consentimento mútuo. A sedução ocorre quando ambas as partes estão alinhadas. E não existe divisão da humanidade na dualidade de gênero a que estamos acostumados. Não existe metade forte ou metade fraca, protetora ou protegida, dominante ou submissa, dona ou escrava, ativa ou passiva. Tais considerações me fizeram pensar que, para Úrsula, seria necessário nos despirmos de todas as construções de gênero ou mesmo de sexo para que o abuso machista pudesse desaparecer. Como fazer isso quando estamos em um mundo, a Terra, onde as diferenças sexuais existem? O que Ong observa é que não se pode enquadrar uma pessoa de Gethen ao papel de homem ou de mulher. Todo o padrão de interação sociossexual terráqueo não existe lá. Eles sequer conseguem imaginar-se como homens ou mulheres. Inclusive veem os terráqueos, que estão em Kemer sempre, como aberrações sexuais. E isso fica claro na citação a seguir. No entanto, você não deve pensar num geteniano como uma pessoa neutra. Eles não são neutros, são potencialidades ou integralidades. Na falta de um pronome humano, carrideano, usado para pessoas em Somer, devo dizer ele, pelos mesmos motivos por que utilizamos o pronome masculino ao nos referir a um Deus transcendente. É menos definitivo, menos específico do que o pronome feminino. Entretanto, o próprio uso do pronome em meus pensamentos me leva continuamente a esquecer que o carrideano diante de mim não é um homem, mas um homem-mulher. Página 106. É interessante Úrsula ter utilizado uma personagem mulher para descrever o sexo em Gethen, pois ela destaca que nada do que a fez mulher na Terra, ou que faz de um homem homem aqui, importa para os getenianes. Abre aspas. Julga-se ou respeita-se uma pessoa apenas como ser humano. É uma experiência espantosa. Fecha aspas. Página 106. Não seria realmente uma experiência espantosa se aplicássemos isso na Terra? E, gente, para que os colonizadores realizaram tal experimento? A ONG especula duas hipóteses. Hipótese 1. O ciclo Somer-Kemer é similar ao ciclo do estro nos outros mamíferos e seria considerado pelos humanos como algo degradante, uma sujeição do racional ao mecanismo imperativo do cio. Então, os autores da experiência poderiam querer testar como os humanos se comportariam sem a potencialidade sexual contínua. Como se comportariam dentro dessa dualidade? Algo como: o que essas pessoas assexuadas seriam capazes de criar, tendo grande parte do seu tempo da vida sem a sublimação sexual? A segunda hipótese seria a ideia de eliminação da guerra. Os colonizadores poderiam postular que a capacidade sexual contínua do ser humano e a agressão social organizada, a guerra, que não existe em outros mamíferos, teriam uma relação de causa e efeito. Ou seja, impulso sexual o tempo todo resulta na quase necessidade de guerrear? Ou, por outro lado, a guerra pode ser considerada uma atividade puramente masculina, um grande estupro. E, por meio do experimento, queriam eliminar a masculinidade que estupra e a feminilidade que é estuprada. Os getenianos são agressivos sim, mas não de forma coletiva. Assassinatos ocorrem, guerras não. O que podemos perceber é que toda a construção de toda a questão do sexo de Úrsula em A Mão Esquerda da Escuridão pode estar bem alinhada com a das feministas radicais dos anos 60. E que muitas dessas questões ainda são debatidas como: o estupro tem a ver com sexualidade masculina, com o poder ou com a masculinidade social, ou todos os anteriores. É interessante como a personagem mulher Ong tem uma visão muito mais especulativa e conjecturadora do que Genliai. Ela conjectura, pensa os porquês e observa, um tanto quanto maravilhada, como funciona uma sociedade onde gênero e sexo são suspensos e não importam na maior parte do tempo. Genli, pelo contrário, acaba todo o tempo
pelo menos antes de aprofundar sua amizade e até amor romântico com Straven, tentando encaixar as pessoas de Gethin dentro dos padrões terráqueos, homem e mulher, como é possível a gente ver citações a seguir. Assim, enquanto bebericava minha cerveja amarga e fumegante, pensei que, à mesa, o desempenho de Straven fora feminino, cheio de charme, tato e falta de substância, capicioso e astuto. Seria, na verdade, essa feminilidade suave e dócil que me fazia desgostar e desconfiar dele? Pois era impossível pensar nele como uma mulher, aquela presença escura, irônica, poderosa ali ao meu lado, na escuridão iluminada pela luz do fogo. Contudo, sempre que pensava nele como homem, tinha a sensação de falsidade, de impostura. Seria por causa dele ou da minha própria atitude em relação a ele? Sua voz era suave e ligeiramente ressonante, mas não forte. Certamente não a voz de um homem, mas certamente tampouco a voz de uma mulher. Página 31. Voltamos a ver essa visão enviesada do Genliai quando ele está preso numa fazenda de trabalhos forçados, na página 181. Os guardas raramente eram severos e jamais cruéis. Tendiam a ser apáticos, desleixados, abatidos e, aos meus olhos, efeminados. Não no sentido de delicadeza, mas no sentido exatamente oposto. Uma corpulência grosseira, imperturbável, uma apatia bovina, sem finalidade ou eficácia. Entre meus companheiros de prisão, tive pela primeira vez em inverno a clara sensação de ser um homem entre mulheres, ou entre eunucos. Os prisioneiros tinham essa mesma tibieza e aspereza. Era difícil distingui-los. Seu tom emocional parecia sempre baixo, sua conversa banal. No início, achei que a inércia e a monotonia eram efeitos da privação de alimento, de calor e de liberdade. Mas logo descobri que era um efeito mais específico do que esse. Era resultado das drogas aplicadas a todos os prisioneiros para mantê-los fora do Kemer. Ou seja, para Genliai, comportamentos tipicamente femininos são geralmente muito ruins, o que a gente pode ver se repetir na página 214. Ignorante no sentido Randarata, ignorar a abstração, agarrar-se rapidamente à coisa real. Havia nessa atitude algo feminino, uma recusa ao abstrato, ao ideal, uma submissão à realidade que me desagradava um pouco. Tais citações tornam clara a forma como muitos de nossos homens terráqueos são socializados, para odiar o que consideram feminino, mesmo que muitos se sintam atraídos por mulheres. O estereótipo de atitudes e aparência femininos são detestados pela nossa cultura hegemônica, que é profundamente misógina, e que coloca questões ditas como femininas como fúteis, inferiores, fracas e etc. As observações de Straven sobre Ai demonstram isso. Ai ficou exausto e enfurecido. Parecia prestes a chorar, mas não chorou. Acredito que considero o choro mal ou vergonhoso. Mesmo quando esteve muito doente ou fraco nos primeiros dias de nossa fuga, ele escondia o rosto de mim quando chorava. Razões de ordem pessoal, racial, social, sexual, como posso adivinhar por que Ai não consegue chorar? Página 230. E mais para o fim do livro, essa visão tendenciosa de Ai se justifica e ele acaba sem querer explicando sua visão deturpada sobre as mulheres e o porquê dessa visão. Simples desconhecimento de causa. O que fica evidente quando Straven lhe pergunta: diga-me, como o outro sexo da sua raça difere do seu? Ficamos ambos constrangidos. Nunca pensei nisso, respondeu Ai. Você nunca viu uma mulher. Usou a palavra de sua língua terráquea, que eu conhecia. Vi fotos dela. As mulheres parecem guetenianos grávidos, mas com seios maiores. Elas diferem muito do seu sexo no comportamento? Elas são uma espécie diferente? Não. Sim. Não, claro que não, não realmente. Mas a diferença é considerável. Acho que a coisa mais importante, o fator isolado do maior peso na vida de alguém, é se nasceu macho ou fêmea. Na maioria das sociedades, esse fator determina as expectativas da pessoa, suas atividades, seus pontos de vista, sua ética e conduta, quase tudo. Vocabulário, usos semióticos, roupa, até a comida. As mulheres tendem a comer menos. É extremamente difícil separar as diferenças inatas das aprendidas. Mesmo onde mulheres participam, em igualdade com os homens na sociedade, ainda são elas, afinal, que ficam grávidas e cuidam praticamente sozinhas da criação dos filhos. Straven pergunta: a igualdade não é a regra geral, então? Elas são mentalmente inferiores? Não sei. Parece que não é comum terem inclinação para a matemática, composição musical ou pensamento abstrato. Mas não é que sejam estúpidas. Fisicamente são menos musculosas, mas vivem mais que os homens. Psicologicamente...
Depois de fitar longamente o fogareiro em brasa, balançou a cabeça. Hart, disse ele. Não posso lhe dizer como são as mulheres. Nunca pensei muito sobre isso em abstrato, sabe? E, meu Deus, a esta altura praticamente esqueci. Estou aqui há 2 anos. Você não sabe. De certa forma, as mulheres são mais estranhas para mim do que você. Com você, eu pelo menos compartilho um dos sexos. Página 235. E assim, Úrsula nos deixa uma mensagem clara. Permitam que mulheres contem suas histórias e contem as histórias do mundo. Apenas a convivência e o respeito pelo ser mulher podem trazer algum conhecimento para falar sobre nós. Não fale sobre aquilo que você não sabe. E isso se repete para qualquer outra minoria social. Lugar de fala que se diz, né? Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o 6º episódio da 2ª temporada de A Grande Irmã, um podcast semanal focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em @agrandeirmã. O livro citado nesta edição e utilizado para a construção desse roteiro é A Mão Esquerda da Escuridão, que tem sua versão mais recente no Brasil publicada pela editora Aleph, que inclusive me deu esse livro de presente, que foi publicado na comemoração de 50 anos do livro em 2019. Na descrição desse episódio você vai encontrar o link para comprar o livro, caso você queira. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona, patrono ou patrone da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor, nos apoie na Aurelo. Com valores entre 5 e 12 reais, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado, narrado, produzido e editado por Winnie Pereira. Bem, agora eu me despeço e vou empreender minha grande viagem intergaláctica. Na próxima segunda, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de 3º grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.